Então, eu agradeço a participação do secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviário, Diogo Piloni, nesse primeiro webinário Porto e Mar, que vai debater os portos brasileiros em tempo de epidemia. O objetivo desse webinário é, diante da situação de pandemia em que várias pessoas são orientadas a permanecer em isolamento social e também não é recomendado aglomerações, o Grupo Tribuna manter a sua agenda de debates do setor portuário e também gerar conteúdo, explicar exatamente as mudanças que estão ocorrendo no setor portuário, entrevistando autoridades e especialistas com esse objetivo. Dessa forma, a gente começa essa série de webinários com a participação do secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo Piloni, que vai poder falar um pouco sobre as ações do governo para garantir a operação dos portos, as primeiras reações a essas medidas adotadas, se haverá necessidade de mais alguma medida e as suas expectativas para o setor portuário no pós-pandemia. Eu agradeço a participação do público que está nos acompanhando. Aí vocês podem fazer perguntas pela ferramenta de chat da própria plataforma Zoom. E também só destaco que esse evento, assim como toda a agenda de eventos Porto e Mar 2020, conta com o patrocínio da AMA, Associação das Empresas do Distrito Industrial e Portuário da Lemoa, da Brasil PNI, da Concais SA, Ecoporto Santos, Eldorado Brasil, Praticagem de São Paulo e Samarco Advogados. Com isso, mais uma vez, uma boa tarde a todos. Nós iniciamos agora o nosso webinário Porto e Mar 2020. Secretário, mais uma vez, muito obrigado. E a gente pode começar esse webinário, secretário. O senhor pode destacar, na avaliação do senhor, as principais ações do governo federal para garantir a operação dos portos durante esse período de pandemia? Claro. Bom, primeiro, queria agradecer aqui a oportunidade de participar desse webinário, agradecer a Tribuna, né, Rede Tribuna, por essa oportunidade. Isso nos amplia aí a possibilidade de prestar os devidos esclarecimentos, clarear um pouco qual tem sido a estratégia do governo aqui por meio do Ministério de Infraestrutura, da Secretaria Nacional de Portos. Então, todas as oportunidades que tivermos, né, de poder falar um pouco a esse público, né, que tem acompanhado com ansiedade todo o momento que o país tem passado, quantas vezes formos convidados, participaremos sempre aí. Queria aqui primeiro registrar aqui algumas presenças, né, e agradecer doutor Angelino, doutor Baiá aí pela Arbitrar. Vejo aqui que está o Kleber Lucas, né, pela BAC, doutor Fabrício, Ivan, que estão aí presentes, doutor Rezano também pela BAC, quem mais? Doutor Vendramini, enfim, doutor Washington Flores. Bom, a todos aí, uma boa tarde. Vou começar aqui falando um pouco sobre como é que a gente iniciou, né, os trabalhos ainda em janeiro para fevereiro, quando já se avizinhava esse cenário de crise, né, da pandemia. Ainda havia uma dúvida se nós seríamos ou não afetados, né, por essa situação, mas nos antecipando um pouco a esse movimento e já nos preparando para isso, né, para o pior cenário, a gente iniciou uma articulação entre todas as autoridades portuárias, um grupo com todos os presidentes de portos do país, e também tentando articular aí informações, discussões com os terminais de uso privado, e montamos um levantamento de qual era o nível de preparo das autoridades portuárias para esse cenário de crise. Eu acho que tem alguma coisa tocando aqui, não sei se é no meu ou se é no de todo mundo. Não. Deixa eu me... Pronto, acho que foi aqui. Pronto. Mas o que nós fizemos, né? Nós fizemos um levantamento, por exemplo, de quantos portos tinham plano de contingência para combate à pandemia, quantos já estavam iniciando providências do tipo disponibilização de EPIs, sinalização para tripulantes e para trabalhadores, né, que eventualmente tinham a necessidade de subir acostado de navio, com os cuidados básicos que eram necessários, sinalização sonora, às vezes, para passageiros, por exemplo, de cruzeiros, ou mesmo para tripulantes. E lá em fevereiro ainda, antes do cenário a gente ter entrado de fato no impacto da crise,
o levantamento já sinalizava que os portos, de uma forma geral, tinham ali já os seus planos de contingência, já tinham providências tomadas para um cenário de crise como nós estamos vivendo. Então, isso foi uma coisa boa. Essa preparação para a crise foi importante para que a gente pudesse nos articularmos enquanto agentes atuantes no setor, para termos um canal de respostas rápidas às situações pontuais que têm acontecido. E isso nos possibilitou, então, até termos condição de discutir as providências normativas, de recomendações técnicas que foram tomadas mais adiante. Nós tínhamos em mente, né, já início de março, né, primeira semana de março, quando iniciaram aí os reflexos mais gravosos, né, da pandemia, uma das coisas que nos preocupava, e preocupava também o mercado, preocupava a sociedade brasileira de uma forma geral, era o entendimento quanto à essencialidade do serviço prestado dentro dos portos brasileiros. Ou seja, essa atividade é uma atividade que não pode parar. A gente tem inúmeras atividades aí, sem entrar, né, nas polêmicas quanto ao confinamento ou não, mas assim, o que nós sabemos é que existem atividades que são, sem nenhuma possibilidade de polêmica, essenciais e que não podem parar. A logística e a distribuição de alimentos, insumos médicos, são atividades que não podem parar, né? E a atividade portuária está inserida nesse cenário. Então, houve muita demanda, por exemplo, para que a gente deixasse isso claro do ponto de vista legal e normativo, que a atividade portuária é uma atividade essencial e, portanto, há que se ter continuidade na prestação desse serviço, né? Isso foi tratado ao longo dos nossos normativos aí que surgiram. O primeiro normativo que fizemos foi um normativo referente a protocolos de segurança com os trabalhadores portuários nos portos. Foi uma recomendação técnica que, de forma inédita, nós fizemos com o Ministério Público do Trabalho. Então, essa recomendação, eu fui signatária, a doutora Flávia, que é a chefe da área especializada no Ministério Público do Trabalho, foi signatária, e ali tinha já algumas sinalizações importantes. Por exemplo, ali tinha a recomendação de não aglomeração, ali tinha a recomendação da implantação de escala eletrônica, para evitar, né, os riscos maiores de contágio, de disponibilização de equipamentos de segurança, EPIs. Ali, então, já havia uma série de preocupações externadas, né, como uma recomendação, mas que já foi importante e já começou aí a regrar esse cenário de incertezas que a gente passou a viver ali a partir, principalmente, do início de março. Nós fizemos também outra questão que surgiu muito importante, urgente, era uma definição com relação a desembarques de passageiros e de tripulantes. A gente teve uma série de iniciativas esparsas, né, descasadas de uma organização nacional, por exemplo, de governos estaduais, e aí com mérito, ninguém discute se a precaução não era devida, isso não é o caso, mas algumas normas estaduais, municipais, que bloqueavam, por exemplo, o desembarque em absoluto, né, troca de tripulações. Então, uma série de questões que nós entendemos a necessidade de regrar, e assim o fizemos por meio de uma resolução da Conaportos, que é o órgão que representa aí, né, que tem representações de todas as autoridades intervenientes nas operações portuárias. Então, fizemos uma resolução em reunião extraordinária da Conaportos, em que a gente traduziu nessa resolução algumas recomendações que estavam aí esparsas em instrumentos da Anvisa, né, do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça. Então, consolidamos isso numa resolução Conaportos e aí tratamos, né, de forma clara questão de tratamento de tripulação, desembarque, né? Ali, por exemplo, foi regrada a questão da quarentena mínima necessária
para tripulantes estrangeiros, né, de 14 dias desde o seu embarque no último porto internacional, ou em caso de repatriação, enfim, uma série de questões que afligiam o setor e aí começam a ser melhor endereçadas, né? Em paralelo também surgiu a necessidade de tratarmos a questão do transporte aquaviário como um todo, não só a questão portuária, né? Então, sentiu-se a necessidade de uma norma, né, uma orientação para o transporte aquaviário, reunindo também as recomendações para, por exemplo, o transporte interestadual de passageiros, né, muito comum na região norte do país, um transporte que muitas das vezes é um transporte de passageiros e carga, um transporte misto, as travessias, enfim, toda essa problemática, essa questão, que também trazia e até hoje ainda traz, né, a gente tem tentado se articular com os governos estaduais, mas uma certa bola dividida, dado que, mais uma vez, os governos estaduais, de uma forma muito proativa, lançaram decretos com restrições, e aí, falando sobre o exemplo específico, né, do transporte fluvial de passageiros, em alguns estados houve um bloqueio total do transporte de passageiros, e como o transporte é um transporte misto, né, e acho que todos nós temos, inclusive os governadores, enfim, os secretários de Estado, têm a convicção que não é possível, não é desejável a interrupção do transporte de cargas nessa região, porque essa é a única, muitas das vezes, a única alternativa viável para o transporte de cargas essenciais, né, alimentares, e o problema é que ao se dividir, né, ou seja, a carga pode, mas o passageiro não pode, muitas vezes eu inviabilizo as linhas, porque as linhas elas são mistas e quando eu tenho um bloqueio dos passageiros, eu posso vir a gerar uma inviabilidade da continuidade da operação, uma inviabilidade econômica, inclusive, da continuidade da operação das cargas na região. Então, com base nessa discussão que a gente fez num grupo com os secretários estaduais do norte do país, que é o principal afetado por essa discussão, nós soltamos, né, a ANTAQ soltou uma resolução tratando todo o transporte aquaviário e nós estamos em via de tratar, por meio de uma portaria interministerial do Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, Ministério da Infraestrutura, um regramento também consolidando todas essas recomendações de transporte aquaviário. Nessa portaria, secretário, né, aproveitando que o senhor está citando isso aí, nessa portaria, secretário, sobre o transporte aquaviário, também haverá alguma nova medida que afete o transporte marítimo e a operação dos portos, ou será apenas voltado para o transporte em águas interiores mesmo? Então, muito provável, bom, tratará também do transporte aquaviário nos portos, mas muito provavelmente somente repetirá as recomendações já dadas em resolução da Conaportos, em resoluções da ANTAQ, né, no que diz respeito à questão portuária, a gente entende que nesse momento, e as coisas são muito dinâmicas, mas nesse momento a gente já tem uma clareza dada para esse procedimento, né, para essa questão da anuência da carga e das atracações de embarcação nos portos. O aquaviário e o fluvial, principalmente, é que estamos buscando um ponto de equilíbrio entre a máxima precaução, que é a restrição total, que é o teor de alguns dos decretos estaduais, e a necessidade de continuidade das operações para casos que são absolutamente essenciais. Por exemplo, deslocamento de passageiros em emergências médicas ou de profissionais de saúde. Então, a gente tem buscado, né, inclusive isso já foi também objeto de uma resolução da ANTAQ, mas a gente deve elevar isso ao status de portaria interministerial, uma proposta no meio do caminho, ou seja, dando restrições à operação de embarcações do transporte fluvial, mas não restringindo por completo. A gente deve ter aí uma coisa em torno aí de 50%, né, uma restrição de 50% da capacidade dessas embarcações para o transporte fluvial de passageiros, tá? Secretário, há 2 semanas, o presidente da República ele publicou a medida provisória 945, estabelecendo, além das medidas já estabelecidas em portarias e em resoluções dos órgãos do setor, também as principais medidas, pelo menos aquelas medidas de maior impacto até o momento para o setor portuário, quer seja
a proibição as medidas de restrição para os trabalhadores portuários avulsos, confirmando a implantação das escalas eletrônicas, estabelecendo a proibição de escala de trabalhadores que integrem grupos de risco para o novo coronavírus, também regrando o pagamento de indenizações para esses profissionais. Enfim, foram as principais medidas adotadas até aquele momento. Como é que o senhor vê as primeiras reações que ocorreram à medida provisória 945? Eu acho que foram reações muito ponderadas, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que uma medida provisória como essa, num cenário de crise, inevitavelmente é uma medida provisória que ela não é o cenário ideal, considerando o mundo pós-Covid, tá certo? Assim, num cenário ideal, a gente teria a oportunidade de negociar essa medida por longo tempo, né? E tentando achar um equilíbrio entre as forças que fosse até mais, digamos assim, consensual do que foi a medida provisória. No entanto, né, a gente tem que lembrar que nós estamos enfrentando um cenário, o Vinícius sempre frisa isso muito, né? É um cenário de guerra. Né? Nós estamos enfrentando um cenário de um risco muito grande, e é um risco que vai desde a segurança e saúde das pessoas, trabalhadores incluídos, até a questão econômica que precisa ser também observada. Então, a medida provisória, ela teve alguns interesses imediatos atendidos e acho que de uma forma muito equilibrada. Né? A primeira questão foi, fica claro pela medida provisória, e nós fizemos questão de consignar isso, a essencialidade do serviço de movimentação portuária. Né? E isso não é uma questão que vale somente para o período de calamidade. Isso vale para qualquer período, seja de guerra ou seja de paz. A atividade portuária é uma atividade essencial para o país, para a sociedade, para a população. E isso, obviamente, fica ainda mais extremado no cenário de crise. Então, nós fizemos questão, e acho que ficou muito bem tratada essa questão, de consignar a essencialidade do serviço. Outra questão que nós nos preocupamos foi com a saúde do trabalhador. Tá? Da mesma maneira que, vamos pegar só o recorte do setor portuário, tá? As empresas do setor portuário, os operadores, né, os arrendatários, as autoridades portuárias, todos os entes, de uma forma geral, estão adotando precauções para o público de risco. Seja de home office, seja de escala de revezamento, né, alguma providência que resguarde, né, que preserve essa população, né, essa parte do cenário, né, dos profissionais portuários, que são mais expostos a risco. Tá? E não há dúvida que um sujeito, né, que está com 60 anos de idade, ele se sente, e isso a gente tem a total compreensão, ele se sente com saúde para continuar. Isso não tem dúvida. Nós temos a compreensão disso. No entanto, as estatísticas nos dizem, né, e a gente tem acompanhado, a gente teve, eu não diria sorte, porque não dá para chamar de sorte nada nesse momento, né? Mas a gente teve a oportunidade de termos a experiência de outros países que nos antecederam. E se a gente observa as curvas de impacto, né, para a população, por segregação de faixa etária, o público de 60 anos foi mais afetado, tem uma letalidade maior. Então, assim, a gente não poderia deixar de tratar esse público com o devido zelo. Isso não poderia deixar de ser feito na mão de obra avulsa, assim como foi nos operadores, assim como foi nas autoridades portuárias. Agora, obviamente que os avulsos eles têm uma dificuldade adicional, que é, se eles param de trabalhar, eles perdem renda. Então, como fazer para tratar isso? Então, foi objeto da medida provisória o tratamento de uma indenização mínima para que houvesse a possibilidade de transpor esse período de crise, e aí sim nós estamos falando de uma medida que é temporária para a crise, tá? Mas que tratasse a questão da remuneração para esses trabalhadores. E aí foi dimensionado uma média aí de 50% da média dos últimos 6 meses de remuneração. É o cenário ideal? É claro que gostaríamos que fosse muito mais, tá certo? Agora a gente tem que avaliar o outro lado da história, que também será impactado pela crise. Os operadores serão impactados pela crise e, acima de tudo, as autoridades portuárias serão impactadas pela crise.
né? E a gente sabe que essa medida, embora tenha de início um custeio pelos operadores, no final das contas é arcado pelas autoridades portuárias, né? Então a gente precisa também ter essa ponderação. E assim foi feito, né? E E, assim foi secretário, feito. aproveitando esse mecanismo que o senhor está citando agora, entre as reações à medida provisória, bom, a medida provisória já chegou, já está no Congresso e lá ela recebeu quase 130 emendas. Entre essas emendas está a liberação, ou pelo menos a possibilidade de liberar os trabalhadores portuários com mais de 60 anos que assim desejem. Pelo que o senhor falou, essa é uma possibilidade que o senhor e o governo não concordam. Veja, eu tenho aqui um papel como secretário, né? Como membro do governo. E como membro do governo, eu nutro uma preocupação muito grande, né? E assim nós discutimos muito essa questão antes da proposição, que é a opcionalidade para esse público de risco. Ao se tornar opcional, a gente coloca assim, em risco não só esses trabalhadores, então a responsabilidade é muito grande, mas a gente pode vir a colocar em risco também toda a rede de saúde de um município portuário, né? Vamos pegar aí o caso do município de Santos, né, Cubatão e Guarujá. A gente sabe da restrição e da limitação de leitos de emergência dentro desses municípios. Então, se a gente tem uma escalada muito grande de contaminação por parte dos trabalhadores e de trabalhadores em faixa de risco, a gente pode vir a também gerar um impacto para toda a rede de saúde do município. Então, assim, nós estamos avaliando as emendas. Quem nos conhece sabe que, longe de sermos um ministério fechado a sugestões e a discussões, né, e a ponderações de todas as partes, a gente tem conversado muito com as federações de trabalhadores e com os sindicatos, né? A gente tem recebido muitos inputs. O ministro, em pessoa, recebe uma série de preocupações por parte de portuários, aí não é nem representante sindical, é o portuário mesmo que manda mensagem para o ministro e inclusive é respondido, né? Acho que a gente conhece, o ministro sabe disso, essa postura é dele com o caminhoneiro e também é com o portuário. Então, há um senso de responsabilidade muito grande de nossa parte. Sim, respondendo a sua pergunta, há uma restrição absoluta a isso? Não. Tá? A gente está aberto a discutir, a avaliar, a discutir com os parlamentares e com as federações. No entanto, a gente sempre coloca a grande responsabilidade dessa decisão, né? E a gente tem colocado, inclusive, para as federações e para os sindicatos. Mas a gente está agora, recepcionamos as emendas, fizemos uma compilação das emendas e nós vamos agora discutir isso no Congresso, tá? E com toda abertura, sensibilidade, né? A gente sabe que, assim, aos 60 anos, o trabalhador ainda tem saúde, sim, para trabalhar, a gente entende isso, né? E talvez haja espaço, sim, para uma flexibilização de alguma espécie, né? Mas com muita responsabilidade. Secretário, um outro ponto, aliás, uma dúvida que alguns empresários chegaram já a apresentar é que a proposta que foi incluída na medida provisória é que os operadores portuários ou aqueles que demandam o serviço nos complexos portuários é que vão ser responsáveis pelo pagamento, pelo custeio da indenização aos TPAs. Por outro lado, a medida provisória também prevê que eles poderão ser indenizados, eles poderão reaver os custos dessa medida, os seus gastos com essa medida, se forem arrendatários, com uma renegociação, com pedido reequilíbrio dos seus contratos de arrendamento. Ou então, um desconto, uma parcial isenção tarifária. Essas medidas, a isenção tarifária pode até ser, de certa forma, mais imediata ou ter um resultado mais rápido. Mas a renegociação, o reequilíbrio de um contrato de arrendamento, tradicionalmente, é um processo que não é simples, não é rápido e geralmente leva quase um ano ou até mais de um ano. O Ministério prevê uma maior agilidade nessas negociações, até mesmo para compensar de forma mais rápida os gastos dos operadores? Sim, Leopoldo, veja, só para dar um contexto geral assim da medida, nós estamos tratando de um impacto que é impacto pontual, um impacto referente a um aumento de custos para o custeio de uma indenização a um grupo restrito, né, de trabalhadores, tá? E aí eu gostaria de discutir isso em separado,
de uma discussão que é maior e, ao meu ver, muito mais relevante que essa, que é o impacto geral, né, de eventuais reduções de demanda para os terminais resultante de uma crise pandêmica internacional. Tá? Então, são duas questões diferentes. Com relação à questão pontual e específica, a medida provisória tratou o custeio dessa indenização mínima, alocando em primeira instância, né, esse custeio aos operadores, mas com um custeio passível de compensação via reequilíbrio ou via desconto de tarifa. Tá? Então, esse é o mecanismo geral. No final das contas, é aquilo que eu falava agora há pouco. No Sim. final das contas, essa conta é da autoridade portuária. Tá? É da autoridade portuária, para esse impacto pontual. Né? A ideia é, de fato, que essas compensações sejam compensações muito ágeis, muito rápidas. Por quê? Porque a gente precisa lembrar que o setor portuário talvez seja dos setores mais complexos do ponto de vista contratual da infraestrutura do país. Porque nós estamos falando de inúmeros contratos. Tá? Nós estamos falando de mais de 250 contratos de arrendamento espalhados pelo Brasil inteiro, com realidades, inclusive, de portos muito diferentes entre si. E é lógico que, para nós, não há nenhum interesse em termos processos típicos e corriqueiros de reequilíbrio econômico-financeiro para todos esses contratos. Porque se nós formos por esse caminho, nós não faremos mais nada nos próximos 2, 3 anos. Apenas faremos reequilíbrio de contrato. Então, há uma sensibilidade por parte do Ministério, por parte da agência reguladora, e me arrisco a dizer até por parte dos órgãos de controle, de que a gente precisa lançar mão de uma sistemática de compensação que não requeira todos os passos previstos lá, por exemplo, na portaria 530, no reequilíbrio econômico tradicional. A gente tem colocado isso muito para as empresas, que a ideia é de um modelo de compensação rápida, tratativas, né? E obviamente que isso aqui eu estou adiantando pontos que estarão desenhados aí numa regulamentação que a gente está trabalhando. A gente está já em fase conclusiva de montar esse primeiro esqueleto, essa primeira proposta para uma discussão maior, mas que tem essa concepção que uma negociação, eventualmente até mesmo direta, entre a autoridade portuária e empresa, né, seja ela detentora de contrato de arrendamento ou não, para que essa compensação seja feita num prazo estipulado, digamos, 12 meses. Tá? E isso vai ter que ser tratado de uma forma também a não trazer um impacto muito estruturante para a autoridade portuária, ou seja, há que se ter essa ponderação que a autoridade portuária, ao termos uma redução de demanda, que provavelmente virá, né, setorizada por alguns segmentos, mas virá, isso é uma certeza, ela precisa ter condição de sustentabilidade. E por que isso agora é ainda mais sensível? Né? Semana passada nós concluímos um acordo nacional para o Portos, né, para o Instituto de Previdência. Depois de muitos anos, né, conseguimos aí engendrar um plano de equacionamento para o Instituto de Previdência. Nesse equacionamento foram assumidos compromissos por parte das autoridades portuárias, que são compromissos pesados. Então, fazer essa conta e essa matemática para que a gente tenha, por um lado, a compensação rápida, expedita para as empresas, por outro, a sustentabilidade das empresas, é o nosso desafio e é o que estará na nossa portaria de regulamentação. Você está sem áudio, Leopoldo. A gente tem que abrir o microfone. Obrigado. Até aproveitando. Desculpe, secretário, continue. Não, eu não sei se, enquanto seu áudio estava fechado, não sei se também é de interesse falar um pouco também de uma das medidas que foi a questão da escalação eletrônica. Né? Não sei se isso está aí dentro do seu claro, áudio. por favor. Pergunta. Bom, o racional, isso foi uma providência que foi tomada na medida provisória, e tem uma racionalidade de curto prazo, que é pandemia, mas tem também uma racionalidade de longo prazo. Né? Eu confesso para todos os presentes aqui no webinar que me arrepiava os cabelos. Toda semana eu acompanhava as câmeras do P3, todas as escalações que eu acompanhava, as paredes que eu acompanhava, me arrepiava os cabelos ver a aglomeração de avulsos num ambiente restrito de espaço,
né, num momento em que a gente tenta, né, todos nós brasileiros, de uma forma ou de outra, reduzirmos as possibilidades de contágio da doença. Então, isso me deixava muito preocupado, né? E lembro que isso já tinha sido objeto, mesmo antes da medida provisória, de uma recomendação técnica com o Ministério Público do Trabalho, de modo a termos aí que né, tivemos uma providência de evitar-se aglomerações de qualquer forma, né? Então, há um racional de curto prazo que em tempos de pandemia, a gente não poderia colocar em risco daquela forma os nossos trabalhadores avulsos. Mas tem também uma racionalidade de longo prazo, né, que a gente tem um cenário hoje que é algo em torno de 80% das nossas autoridades portuárias, dos nossos órgãos, já praticam a escalação eletrônica. É uma escalação mais eficiente, é uma escalação mais democrática, é uma escalação que é a tendência, né, num cenário em que todos os setores se digitalizam, né, caminham para a digitalização. O Ministério de Infraestrutura, inclusive, tem encabeçado uma série de providências de digitalização de processos, porque isso, inclusive, melhora a acessibilidade dos serviços para os usuários do serviço, né? Então, nessa linha, a questão da escalação eletrônica também é uma providência de longo prazo. É importante que os órgãos e os sindicatos, sejam patronais, sejam de trabalhadores, se adequem a essa realidade. No Porto de Santos, notadamente, né, a gente teve algumas dificuldades de implantação da escalação eletrônica. Já era um sistema, e aí até me corrijo, né, nós não estamos falando em Santos de uma implantação de uma escalação eletrônica, o sistema já existia, mas a gente está falando de uma maior ou de uma total adesão ao modelo de escalação eletrônica. Sim. Né? Essa adesão, obviamente que quando teve-se ali um acréscimo do número de usuários para cada uma das escalas, nós tivemos alguns problemas de ordem técnica, né? E isso é natural, qualquer sistema é assim que acontece, né? A gente já tinha, obviamente, em Santos, né? E aí falo agora como presidente do Conselho de Administração, nós já tínhamos nos precavido que isso poderia acontecer, nós já tínhamos tomado providência com relação a isso, mas na hora da utilização é que as coisas aparecem. O OGMO, a Autoridade Portuária e os sindicatos, inclusive, foram muito diligentes no atendimento de uma melhoria desse sistema de escalação eletrônica, de modo que a gente teve, né, nesse fim de semana, e pegando todas as escalas do feriado, de sexta, de sábado e domingo, já uma certa normalização do sistema, o que é muito bom, né? Isso é muito bom. Isso traz, inclusive, conforto para o trabalhador. A gente tinha, por exemplo, uma necessidade, em alguns casos, na parede presencial, o sujeito se deslocar para a parede, se deslocar para a escalação presencial, não tendo a certeza se poderia se engajar, se poderia, né, prestar serviço, não tendo esse sucesso, voltava para casa, né? Então, que sentido isso faz à luz da tecnologia, dos recursos que nós temos disponíveis hoje? Então, essa foi a lógica. Eu acho que a gente caminha para uma normalização dessas, né, eventuais tensões que surgiram, tensões, mais uma vez, oriundas de dificuldades técnicas que, passo a passo, pouco a pouco, já estão sendo superadas. Secretário, apenas para nós mensurarmos até o real impacto dessas medidas, hoje, no Brasil, as operações portuárias, qual o percentual das operações portuárias que dependem diretamente dos trabalhadores portuários avulsos, dos TPAs? Então, nós temos hoje, né, assim, é difícil precisar um percentual, mas a gente tem, de fato, assim, uma mudança na realidade do trabalho portuário que precisa ser contemplada de alguma forma, por meio de capacitação, por meio... a gente sempre evita, né, a implantação de qualquer coisa que seja, de metodologia, de adaptação aos novos tempos, né, por meio de norma. Acho que há espaço para uma adaptação por parte de discussão sindical, de sindicato patronal e de trabalhadores, mas que contemple uma realidade nova para o setor, que é
a intensiva mecanização, modernização das operações, né? E isso faz com que, de ambas as partes, haja a necessidade de transformações, né? De transformações. O cenário, né, dessa relação capital-trabalho, né, ele tem mudado muito rapidamente no mundo inteiro, né? O país, né, o Brasil, precisa também se adaptar a isso. A gente tem um cenário hoje que, a meu ver, demanda rediscussões, demanda modernizações e melhorias, tá? Nós estamos, né, e aí isso ficou bem claro na discussão da medida provisória, que nós não seríamos abertos a nenhum oportunismo, seja da parte dos trabalhadores, seja da parte dos sindicatos patronais e das empresas, nenhum oportunismo no momento de crise. Momento de crise é o momento de tratar a crise, mas a gente tem à disposição de, após a normalização, os impactos ainda serão sentidos, mas o auge da crise, temos a expectativa aí, né, de, sei lá, nos próximos 2, 3 meses a gente conseguir respirar um pouco, né, para tratar temas mais estruturantes. Nesse ensejo, nós vamos sentar com trabalhadores e empresas para discutir de forma democrática melhorias na relação capital-trabalho, melhorias na sistemática de contratação de trabalhadores avulsos, né? Essa é a nossa disposição. Ninguém será atropelado, a gente vai construir isso em conjunto. Mas o senhor tem uma ideia hoje de qual é o papel do TPA nas operações do Porto? Só para a gente tentar mensurar um pouco o impacto das medidas da medida provisória? Veja, é muito difícil, né, generalizar qualquer coisa dentro do setor portuário, né? Porque nós temos operações que são muito diversas. A gente vai ter, por exemplo, operação em cais público, né, com operador pré-qualificado, que vai ter uma demanda maior por mão de obra, inclusive avulsa. A gente vai ter a necessidade de encargas que têm uma característica de serem movimentadas de forma cíclica, né, de uma maior demanda ao longo de um período do ano, uma menor demanda ao longo de outro período do ano. E como é cíclico, faz pouco sentido que a gente tenha todos, por exemplo, num cenário teórico, todos os trabalhadores contratados diretamente, seletistas, etc. A nossa posição é que o pool de trabalhadores ele é uma medida necessária, importante, né, para dar conta dessas sazonalidades que o setor portuário em algumas cargas tem. Outras cargas são menos dependentes. Então, assim, é difícil generalizar uma resposta para essa pergunta para todo o setor portuário. Ainda sobre questões relacionadas a itens da medida provisória, ainda do setor empresarial, tem uma pergunta que foi feita aqui pelo Baiaron Buzeiro Neto, que está participando aqui do nosso webinário. Muito obrigado, Baiar. Ele destaca a questão do impacto nas operações, citando por uma projeção de uma queda de 40% nas operações de importação nos portos nacionais, e como ficam os contratos de arrendamento que definem uma movimentação mínima para os terminais, e uma movimentação mínima que provavelmente, diante dessa queda, não será cumprida. O governo federal prevê uma tolerância no descumprimento dessas medidas devido a esse cenário de exceção que é a pandemia? Bom, primeiro agradecer aqui a presença e a pergunta do Dr. Baiar, nosso decano, né, sempre trazendo aí ponderações importantes para a discussão. A questão é a seguinte, por isso que eu fiz questão de separar didaticamente as duas discussões. Uma é o impacto da MP, de fato, relacionado à questão do trabalho, à questão da preservação, né, da saúde, da segurança dos trabalhadores, e a outra questão é uma questão mais estruturante. A gente tem se munido de elementos para uma discussão maior, mais estruturante, que é como tratar os nossos contratos à luz do impacto da pandemia. Tá? Semana passada nós saímos a campo, né, eu encomendei aí aos meus diretores uma tratativa com as empresas, com as associações empresariais, para levantar segmento a segmento, tentando aí ramificar, né, pormenorizar o máximo possível os impactos para cada um desses segmentos. Né? Veja, a gente tem visto, para alguns segmentos, o melhor período possível se comparado com os anos anteriores. Por exemplo, o setor de grãos tem exportado num volume muito maior, né, consideravelmente maior do que os anos anteriores. Então, não há que se dizer, nesse segmento em especial, que a pandemia traz impacto que gere a necessidade, por exemplo, de reequilíbrios econômico-financeiros de contrato.
Uhum. né? Por outro lado, a gente tem já, no setor de combustíveis, né, um outro exemplo, já impactos visíveis. Né? Assim, consumo já foi reduzido, algumas fontes dizem algo em torno de 50%. Seja pela redução de volume de transporte, né, de carros de passeio ou de veículos de carga, principalmente de consumo de transporte intermunicipal, né, de passageiros. Então, isso reduz consumo, desaceleração econômica, interrupção de algumas fábricas também reduz consumo. Então, esse impacto, ele bate lá nos muros do porto, no portão do porto. Então, a gente já tem acompanhado reduções de demanda para os terminais portuários no setor de líquidos, mas mais especificamente até no setor de combustíveis, da ordem de 20%, 30%. Isso é um impacto relevante. A gente não sabe por quanto tempo vai se estender, né, esse auge da crise pandêmica, né? Então, é um tratamento diferente, tem que ser dado um tratamento específico. O setor de containers, no mês de março, ainda não se viu, né, reflexo considerável da pandemia mundial, mesmo com redução de consumo, de movimentação, de gargalos, por exemplo, na China, ainda assim houve uma movimentação razoável, né, nada que se gere uma percepção de necessidade de reequilíbrio de contrato. Agora, o que se avizinha no mês de abril, né, no mês de maio, aparentemente é uma redução de fato de movimentação. Então, considerando esse diagnóstico que está sendo feito, que foi, né, concluído semana passada, e agora a gente vai pormenorizar isso, né, e avaliar isso com cuidado, a gente está tratando a questão de tratamento contratual da questão. Seja por meio, né, de reequilíbrios, sucintos que sejam, céleres que sejam, com processos expeditos que sejam, que será a posteriori do impacto, seja de forma preliminar ou cautelar, digamos assim, com medidas como essa que foram colocadas aqui pelo Dr. Bayar. Suspensão, por exemplo, de pagamento de MMC, ou suspensão de obrigação de investir para aqueles contratos que têm obrigação de investimento em curso. Agora, nós não faremos isso sem uma conversa bem próxima com as autoridades portuárias, porque, veja, eu reduzir de uma hora para outra o pagamento de MMC tem um impacto grande para a autoridade portuária. Uhum. Né? Então, assim, a gente precisa ponderar esses valores, essas questões, tá? Porque, veja, assim, ninguém está discutindo que a gente não, que há impacto na crise pandêmica. A gente não está discutindo que se trata, né, essa é a minha opinião de técnico, de um evento de força maior, né? Certo. E pela teoria, né, há um negócio, eu sou engenheiro, tá certo? Mas eu acabo, por força de ser servidor público já há alguns anos, a gente se torna mais advogado que engenheiro, né? Existe uma coisa que é a questão da teoria das áreas, né? Ou seja, nós estamos falando de um evento, corriqueiramente, os eventos ordinários são alocados, como regra, em riscos que são atribuídos ao privado. Mas quando nós estamos falando de riscos extraordinários, força maior é um caso de risco extraordinário, em tese faz sentido a alocação desse risco para o poder público mesmo, né? Só que o desafio de fazer isso para o setor portuário já é grande. Fazer isso ainda de forma harmônica com todos os setores de infraestrutura logística, que cada um com a sua peculiaridade, mas nós estamos falando de impactos de uma mesma pandemia, é um desafio grande que teremos. O Ministério já está se preparando para isso, né? E aí, possivelmente, a gente tenha que lançar a mão de coisas que são mais emergenciais até que se tenha essa maturidade de como fazer o tratamento dos vários contratos que forem impactados por procedimentos de reequilíbrio contratual. Secretário, aproveitando então que o senhor está explorando mais até a questão dos impactos da pandemia nas operações e no cotidiano dos portos. O senhor acabou de relatar que até agora não foram percebidos impactos muito fortes nas operações portuárias. De grãos, realmente não deve ser um setor a ser impactado. Entretanto, mesmo no de containers, de líquidos o senhor já destacou alguns impactos. No de containers, o senhor acredita que ainda não se perceberam impactos fortes.
apesar de alguns terminais no Porto de Santos, por exemplo, já terem relatado o cancelamento de escalas vindas da China. E o senhor destacou que os impactos efetivos devem ser percebidos neste mês e no próximo mês. O Ministério já trabalha com alguma projeção ou com alguma expectativa de que quais serão esses impactos e qual é a intensidade desses impactos? Então, é muito difícil prever e cravar um percentual estimado, né? Porque, primeiro, nós temos aí segmentos muito diferentes, né? E mesmo para um mesmo segmento, é difícil fazer essa previsão, né? Uma das coisas que a gente já tem aprendido com a crise é que os insumos para decisão, eles são alterados muitas vezes de um dia para o outro. Sim. Né? E aí eu cito um exemplo que é interessante, que é o seguinte: controle de tripulação a bordo de embarcações. Né? Quando iniciou a crise, houve uma escalada de preocupação muito grande para restringir desembarque de tripulantes estrangeiros. E aí se tratou isso em resolução CONAPORT, eu já até comentei aqui. Poucos dias depois, às vezes a gente está falando de uma semana depois, a coisa já muda totalmente de figura. Então a gente tem acompanhado, por exemplo, tripulantes que têm se negado a desembarcar ou a sair da embarcação de qualquer maneira porque se preocupam com o cenário de contágio no Brasil. Então, assim, essas coisas são muito dinâmicas, né? O que a gente fez de esforço essa semana foi para entender a fotografia de hoje, né? A fotografia de hoje. Agora, sim, a gente prospectar para o futuro qual que é o impacto disso, qual será o fechamento, né? A expectativa de redução, por exemplo, de movimentação de contêineres no país, ou mesmo no Porto de Santos, para o fechamento do ano de 2020, ainda é muito prematuro. Infelizmente, gostaria de ter essa resposta para dar, até porque, com base nessa resposta, a gente já poderia, sem muito risco, sem muito medo, tratar as providências, né, a serem tomadas. Mas, infelizmente, não é tão simples assim. Mas então, o que levou o senhor a considerar que os impactos mais fortes da pandemia ainda vão ser percebidos agora no mês de abril e no mês de maio? Que esses impactos são mais falta de carga ou ausência de carga nos portos, falta de pessoal afetado pelo isolamento social ou mesmo pela própria doença? Não. Veja que é uma lógica que tem muitos fatores subjetivos envolvidos, né? Movimentação de container. Quais os elementos que nos levam a crer que a gente pode ter uma redução? Primeiro, né, a própria crise na China, que gerou um certo atraso de escalas, uma certa dificuldade na logística de containers vazios, containers reefers, que, com todas as dificuldades, me parece que foi e está sendo superado pelos terminais e pelos armadores. Mas quando você está amortecendo esse impacto, a gente começa a ter o impacto oriundo das escalas para a Europa. Né? E aí você tem um efeito bola de neve. Né? Nós temos também uma questão que por exemplo, na exportação, a nossa produção industrial, né? Que já tem sido impactada, inclusive, pelas restrições, às vezes até restrições políticas, normativas e legais, impostas por governos estaduais, etc, etc. Isso impacta a movimentação do terminal. Então, tem uma série de fatores que nos levam a crer, né? E aí, assim, é lógico que a gente, isso já está bem claro, a gente deve ter uma redução de consumo, isso é no mundo inteiro, né? Não é só no país, no Brasil. Né? Teremos, muito provavelmente, uma redução na média do consumo na Europa, nos Estados Unidos, na China, e obviamente que o setor de movimentação de containers, seja do ponto de vista do armador, seja do ponto de vista do terminal, é impactado por isso. Então, há uma série de fatores que são fatores subjetivos que levam a uma percepção, e isso somado ao que você mesmo colocou, Leopoldo, que são as sinalizações de cancelamento e de suspensão de escalas, nos leva a uma percepção de redução de movimentação. Perfeito. Hoje, na avaliação do senhor, quais são os maiores riscos para o setor portuário? Vai ser efetivamente a redução do comércio exterior, falta de gente, falta de mão de obra efetiva para realizar as operações necessárias, a questão dos acessos, a garantia dos fluxos logísticos até os portos. Quais são hoje os riscos que mais preocupam a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários?
Assim, vamos lá. A gente tem questões que estão razoavelmente bem endereçadas, né? A primeira questão de disponibilidade de mão de obra. A gente está lá com uma proposta de crise montada, que está na medida provisória e que leva a né, nos leva a uma percepção que não faltará mão de obra, tá certo? Nós temos Não, desculpa, secretário, eu estava até considerando eventualmente a mão de obra dos próprios terminais, os funcionários dos terminais serem afetados. Isso é uma preocupação? Não, assim, ainda não, tá? Ainda não. A gente entende que podemos ter sim, né? Sofremos algum impacto com relação a isso, mas a gente entende que haverá disponibilidade de mão de obra, não será esse o nosso problema, a continuidade das operações estariam garantidas com as providências que foram tomadas, com todo o cuidado que foi tomado, inclusive pelos terminais, né, de afastar público de risco, mas ainda assim a gente consegue dar continuidade. Tem impactos econômicos, né, talvez lançar mão de horas extras, jornada dupla, mas acho que está todo mundo com entendimento que nós não podemos parar, os próprios trabalhadores têm essa percepção e nós vamos sair dessa crise, entendo eu, da forma menos traumática possível, né? Com relação às restrições, às medidas de restrição de locomoção, de movimentação das cargas, né, por decretos estaduais, etc. Também acho que a questão está muito bem endereçada. O Ministério de Infraestrutura lançou um grupo de gestão de crise, né, com a participação de todos os secretários de transporte de governos estaduais do país, né, o Concentrans, o Conselho dos Secretários Estaduais, conduzido aí pelo ministro. O ministro participa de todas as reuniões. Com base nesse esforço de guerra que foi feito, vários decretos foram revisados. A gente tem tido aí o devido cuidado com o tratamento, por exemplo, dos caminhoneiros nas estradas, com pontos de apoio, com fornecimento, né, de EPIs. A gente tem tido o cuidado, né, enquanto Ministério, de tratar o caminhoneiro como um profissional em atividade essencial, né, e acho que esse ponto é um ponto já bem endereçado. Há problemas, no dia a dia a gente tem enfrentado eles, mas de forma estrutural também está bem endereçado. O fator que mais preocupa é o imprevisível, né? É aquele que não é possível ser mensurado integralmente, pelo menos na fotografia de hoje, que é a questão econômica mundial, né? Como é que a economia mundial vai se reposicionar à luz da pandemia, né? Os novos níveis de consumo, os novos níveis de produção, isso é muito difícil prever hoje. O que nós estamos fazendo para mitigar esses impactos? O Ministério de Infraestrutura ele é muito emblemático nesse esforço, que é o esforço pós-Covid, né? Ou seja, devemos estar preparados para, primeiro, dar continuidade às ações estruturantes para o setor, né? Mesmo em cenário de crise, e, acima de tudo, termos plano para a reconstrução nacional, a reconstrução econômica do país. Então, assim, medidas que nós tomamos, né, temos tomado para dar continuidade aos esforços, né, e aos empreendimentos do setor portuário. Nós iniciamos o ano com a expectativa de fazer 15 leilões esse ano. Esse pacote de leilões, ele ainda não foi estruturalmente impactado. Ou seja, nós estamos mantendo as expectativas de cronograma e de realização dos leilões ainda esse ano, né? Por exemplo, a gente tem a agência reguladora tem lançado mão de uma solução para um problema, né, que foi enfrentado, que foi vislumbrado no início da discussão, que como fazer, por exemplo, audiências públicas presenciais num cenário de pandemia, né? Então, o que está encomendado, e a agência já está com uma proposta para isso? A gente fazer audiências públicas nos mesmos moldes que estamos fazendo agora esse debate aqui nesse webinar. Veja, a audiência pública, né, presencial, ela é importante, sim, né, porque dá a oportunidade de cada um se manifestar, né, publicamente, para que todos ouçam a sua insatisfação, a sua crítica, a sua sugestão. Mas por que não fazê-lo por meio de mecanismos de discussão à distância, né? E, obviamente, que a gente tem um público muito diverso numa audiência pública. A gente pode vir a ter, por exemplo, alguém que não saiba ou não detenha
conhecimento para entrar num Zoom ou entrar num aplicativo como o que nós estamos utilizando agora. Mas o WhatsApp é uma ferramenta que eu me arriscaria a dizer que 99% da população utiliza, né? E é possível mesclar essas ferramentas de modo que todo mundo possa ser ouvido. E o mais importante é o seguinte, nós vislumbramos que isso pode ser um legado que fica inclusive para o pós-crise, que é o seguinte, a gente tem a expectativa que a participação nas audiências por meio de mecanismos aí, eletrônicos, à distância, né, realizados pela agência, não vão ter uma menor participação, podem vir a ter uma maior participação, porque todo o custo referente a passagens diárias que, né, um profissional, um consultor ou um membro de alguma empresa, ou mesmo um membro da sociedade organizada que queira participar da audiência, vai ter que despender numa audiência presencial, num mecanismo como o que a gente está tratando aqui agora, você não tem esses custos. Então, você amplia a possibilidade de participação e de discussão pública de projetos. Então, com ferramentas e soluções criativas como essa, a gente tem mantido a expectativa de tocarmos o nosso programa de leilões. Os contratos são contratos de longo prazo, são contratos de 15, 20, 30 anos. Portanto, a gente não pode imaginar, né, que o impacto que seja de 2, 3, 12 meses da pandemia necessariamente vai suspender toda a atratividade e todo o interesse privado nesses negócios. Tanto é verdade que a gente já tem tido cobranças por parte das empresas em alguns segmentos específicos, né? Há pouco tempo atrás, semana passada, eu fui interpelado por um executivo de uma empresa que me cobrava o lançamento dos terminais de celulose no Porto de Santos. E dizia, olha, nós vamos entrar e as empresas vão entrar e nós vamos fazer desse leilão um sucesso, né? Então, assim, nós vamos manter isso, porque isso, né, esses projetos nós temos em mente que isso possibilita, né, ajuda, impacta positivamente a economia no processo de retomada que teremos, né? Secretário, antes de nós entrarmos, nos aprofundarmos também nesses impactos pós-crise, só uma pergunta. Bom, o senhor já falou que vai manter o cronograma das licitações, que era uma das perguntas aqui que foi apresentadas pelos nossos participantes, o Marcos Vendramini, e também tem uma pergunta apresentada por um outro consultor, quando o senhor estava falando sobre como o governo pretende lidar com eventualmente tópicos que não tenham sido atendidos pelos arrendatários em relação à movimentação mínima. Já se tem uma definição, o senhor falou que vai analisar caso a caso, com celeridade, mas já se tem pelo menos alguma definição daquilo que, se não for cumprido, não será penalizado? Ou isso daí ainda é algo que está sendo estudado? Não, isso nós não temos 100% fechado. Nós estamos começando, né? Acho que a doutora Flávia Takafashi está aqui, minha diretora de gestão de contratos, está nos acompanhando. Ela está incumbida aí, né, junto com a equipe, de tratar uma regra geral para os impactos possíveis da pandemia, né, nos contratos. Veja, assim, nós não temos antipatia por nenhuma das propostas, né? Suspensão de MMC pode vir a ser uma solução para tratamento emergencial, né, considerando os impactos para as empresas, para os arrendatários. Suspensão de obrigações de investimento também pode ser uma medida interessante. Veja que se a empresa tem condições, tem gás para dar continuidade aos seus investimentos, independentemente da gente dizer que ela pode ter um waiver de prazo final para entregar, isso não vai impactar a ação, o investimento que ela está fazendo. Ela vai continuar mantendo o seu cronograma de implantação. Mas para aquelas que eventualmente tiverem dificuldade de implantação, porque veja, temos dificuldade às vezes até de que operários tenham acesso à obra, de Sim. que insumos básicos sejam, do ponto de vista da logística de distribuição, sejam entregues no canteiro de obra. Disponibilizados no local. Essa compreensão nós temos total e absolutamente, né? Nós não seremos arbitrários de modo a tratar o impacto de um caso de força maior, atribuindo todo esse impacto para as empresas arrendatárias, né? Nós vamos ter essa sensibilidade. Agora, de fato, solução a solução, nós estamos construindo, ainda é muito prematuro, né, adiantar aqui
qual é o quadro de possibilidades, tá? Mas a nossa, também não é nossa intenção atrasarmos isso demais, porque os impactos já estão começando e a nossa perspectiva aí é de, eventualmente, ao longo do mês de abril, termos isso bem claro para começarmos o tratamento dos contratos. Retomando agora os tópicos em relação ao pós-pandemia, o senhor acredita que o setor portuário, a pandemia deve estar presente no setor portuário até quando? Final de maio, final de junho, avançamos no início do segundo semestre. Com qual prazo, com qual expectativa hoje a Secretaria de Portos e Transportes Aquaviários trabalha? Leopoldo, essa é mais uma das perguntas que eu adoraria responder assim com Acho que não só o senhor, né? O senhor e boa parte do segurança governo também. grande, uma segurança grande, mas é difícil assim, essa curva, né, de contágio, essa curva de letalidade, nós estamos começando a escalada dela, né? Então, assim, é muito difícil eu afirmar aqui que nos próximos 2 meses a gente deve ter, por exemplo, a retomada integral das atividades. Nem sou eu o agente decisor a tomar essa decisão, né? Nosso presidente tem aí tomado a frente, né, com o Ministério da Saúde. Ainda é um cenário de muita incerteza, né? A gente tem acompanhado isso na imprensa. Nós, como técnicos, né, a gente faz o possível para mitigar os impactos, né, naquilo que for possível dentro do nosso alcance, nós faremos, tá? Eu tenho trabalhado nesse tema 24 horas por dia, 7 dias por semana, tenho recebido todos os inputs de empresas, né, dos trabalhadores, de consultores, da imprensa, né, para que a gente possa endereçar as questões à medida que elas aparecem. E a gente, assim, faz parte de um governo, o governo está tratando essa questão, né, em sede decisória, pela própria presidência da República, e nós estamos aqui acompanhando e implementaremos aquilo que for decidido. Em relação sobre ainda esse período de impacto, durante quanto tempo os impactos vão ser percebidos? Num comentário que o senhor fez há pouco, o senhor chegou a citar até que esses impactos podem ser percebidos ou podem durar até 12 meses. O senhor acredita que 2020 já é um ano totalmente contaminado pela pandemia? Esses reflexos ainda vão se perceber até 2021? Até quando ainda vai ser sentido os reflexos da pandemia no setor? Mesmo depois dela já ter terminado. Isso. Mais uma vez, assim, e até fico aqui ansioso de lhe responder as coisas com mais convicção, né? Mas há cenários possíveis, né? Há um cenário, né, cenários são comentados e colocados aí. Um cenário a gente tem um auge da crise se concluindo aí nos próximos meses, 2, 3 meses, e depois tem os impactos, né? Aqueles impactos são mais de natureza econômica mundial, e Porto, como está inserido numa cadeia logística internacional, a gente deve ter algum impacto disso, talvez menor do que o do auge da crise, mas pode ainda ser sentido até o final do ano, né? Há outros, né, mais otimistas, né, e eu tendo a buscar ser parte desse grupo, que dizem que após o auge da crise, com as medidas contracíclicas que virão a ser tomadas, né, pelo governo, pelo Ministério da Economia, pelo próprio Ministério de Infraestrutura, né, retomada de investimentos em infraestrutura com recurso público e privado, a gente pode ter um cenário de crescimento econômico que traga alguma compensação, né, desse cenário de auge de crise. Então, assim, é muito incerto, né? O que nos cabe, mais uma vez, eu coloco isso com bastante convicção, é fazer a nossa parte, né? Nós estamos inseridos numa cadeia que precisa dos estímulos adequados. Nós não vamos baixar a cabeça para a crise, nós vamos continuar, por exemplo, no cronograma de implantação das ações com investimento privado. O Ministério vai propor, junto com a Casa Civil e os outros ministérios, né, da infraestrutura do país, né, Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério de Minas e Energia, um vultoso pacote de ações para aquecimento da economia no pós-Covid, e é assim que a gente pretende contribuir com esse momento, né? Fazendo com que os impactos sejam mitigados ao máximo possível e dar a nossa contribuição para a economia ser aquecida.
O senhor falou que vai manter que o governo pretende manter o cronograma de licitações para este ano. O senhor teme alguma perda de interesse por parte do mercado internacional ou mesmo pelo mercado nacional devido aos impactos financeiros dessa pandemia? Essa redução de interesse, ela mais uma vez, ela vai muito de segmento, né? Varia muito de segmento para segmento. Desses 15 terminais, nós tínhamos alguns deles, né? Um bom número até, que são terminais do setor de combustíveis, né? Setor deveras afetado aí pela crise, já vinha sendo afetado, na verdade foi a soma dos fatores, né? Mas também é afetado pela questão da crise do petróleo, e isso traz sim segurança com relação ao futuro, né? Mas ainda é muito cedo para chegar a uma conclusão de que, olha, vou interromper os leilões de granéis líquidos e de combustíveis, e aí a gente espera a crise passar para soltar. Não, a gente não vai fazer isso, né? Obviamente que nós vamos ter a sensibilidade, a compreensão de escutar o mercado para saber se o momento da publicação do edital, por exemplo, é o melhor momento, ou se o momento do leilão propriamente dito é o melhor momento, né? Nós vamos ter essa sensibilidade. A gente nunca fez nada descasado dessa lógica, né? Dessa disciplina de estarmos sempre com ouvidos abertos para, né, o que o mercado nos apresenta. Mas, por hora, o nosso movimento é de continuidade, né? A gente tem que dar continuidade. Isso é o que nos é exigido, né, pelo mercado, pela sociedade, pela população brasileira. Em relação aos projetos que estão ainda em desenvolvimento, num webinário recente da qual participou o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, ele falou que, na prática, ele dividiu o ministério em duas grandes equipes. Uma atendendo os problemas urgentes, os problemas causados pela pandemia, e outras para manter a elaboração e o desenvolvimento dos projetos da pasta da infraestrutura mesmo, aqueles que ainda vão ser maturados no próximo semestre, em 2021. Em relação aos projetos previstos para o setor portuário, não as licitações pontualmente, mas projetos até mesmo mais radicais, como, por exemplo, privatização das companhias docas, que estava, no caso do Porto de Santos, a privatização da própria autoridade portuária de Santos. Como é que está o desenvolvimento desse projeto? Ele foi interrompido para que se dê uma atenção maior à questão da pandemia ou ele continua? Então, veja, eu comentei aqui o exemplo dos leilões, né? Porque muitas vezes ele é talvez o exemplo mais emblemático, né? Uma carteira que já é uma carteira que está em voo de cruzeiro, digamos assim, né? A gente tem feito sucessivos leilões e eu quis exemplificar com um caso que vai ter continuidade, né? Normalidade, etc. Mas isso não está restrito aos leilões. As ações da secretaria, elas têm continuidade, né? Então, veja, no auge da pandemia aí, nos primeiros, né, nos primeiros impactos sentidos ao longo do mês de março, nós concluímos a discussão do equacionamento do plano de previdência, do Portos, né? Uhum. Teve pouca visibilidade, porque é lógico, né? Nós estamos discutindo 90% do noticiário está voltado a coronavírus, mas é uma coisa que já vínhamos discutindo, mas nós celebramos esse acordo após quase 20 anos de incerteza do Instituto, e isso foi feito por equipe, né, com a participação intensiva de uma determinada equipe da Secretaria Nacional, né, que não parou para ficar somente focado em coronavírus. A mesma coisa, assim, nós estamos discutindo delegações de competência, né? A gente fez, essa é uma outra pauta muito, muito importante do setor portuário, que é a desconcentração de poder para que Sim. os portos organizados retomem a autonomia. Nós não paramos com essa agenda, né? Nós tivemos um pequeno impacto, óbvio, porque a gente ia fazer a assinatura dos convênios de delegação de descentralização na Intermodal. A Intermodal não ocorreu, né? O evento não ocorreu, mas a iniciativa não parou. Então, a gente deve ter, por exemplo, a assinatura da delegação de competência para o Porto de São Francisco do Sul, lá para a empresa administradora. Então, as outras pautas correm em paralelo e não foram interrompidas. A desestatização da mesma forma.
tá? Hoje mesmo, a manhã inteira, nós passamos discutindo, numa reunião com quase 30 pessoas, com participação da ANTAC, Ministério de Infra, né, de 2 secretarias diferentes do Ministério, da Conjur do Ministério, do BNDES, da Autoridade Portuária, discutindo o modelo da Codesa, da Companhia Docas do Espírito Santo. A pandemia não trouxe qualquer prejuízo específico à discussão da desestatização da Codesa. Santos, da mesma forma, nós estamos com a perspectiva de, essa semana, assinarmos o contrato com o BNDES para parceria para os estudos de modelagem de Santos e São Sebastião. Então, a vida continua. E assim, é lógico que isso tem um sacrifício pessoal, né, de quem está à frente do endereçamento das questões, né, da crise do coronavírus, eu incluído nesse grupo, tendo em vista que nós estamos assumindo uma carga adicional muito grande, né, de preocupações, de ansiedades, de trabalho, sem deixar a peteca cair para as ações estruturantes da Secretaria e do Ministério. Então, em relação ao Porto de Santos, que o senhor acabou de citar, o senhor falou que vai assinar o contrato com o BNDES para os estudos para a privatização da autoridade portuária ou da gestão do Porto de Santos, e o contrato de descentralização administrativa do Porto, que originalmente, no início do ano, antes da pandemia, estava previsto para março. Há alguma expectativa de quando ele deve ser firmado agora? Não, vamos lá. Temos a expectativa é que a gente ainda nesse semestre tem essa delegação de competências. Não são agendas conflitantes, tá? O estudo da desestatização e a descentralização, elas podem acontecer em paralelo, não há nenhum prejuízo, né, que Santos assuma a autonomia de gestão dos contratos, né, e toque aí sua agenda de gestão comercial, de renegociação, de reequilíbrio de contrato, etc. Apenas há alguns pré-requisitos, né, que precisam ser endereçados para que essa descentralização aconteça. A portaria 574 traz os pré-requisitos, né, são bem objetivos na portaria, né? Por exemplo, um deles é a questão do PDZ. O PDZ já foi apresentado, né? Já temos uma versão consolidada pelo Porto de Santos, ela carece de uma aprovação do Ministério de Infra, né? Está sob nossa responsabilidade a aprovação desse PDZ. Nós estamos aí com passo firme, né, para fazer essa aprovação. Dela depende, né, enfim, como a gente faz muitas coisas em paralelo, a aprovação do PDZ de Santos depende de um ajuste numa outra portaria, que é uma portaria crucial para a gente, que é a portaria que regra o instrumento do PDZ. Né, a gente fez umas melhorias, a portaria original, salvo engano, é de 2014, a portaria 03. Nós estamos tendo uma simplificação dos requisitos de apresentação de PDZ. O PDZ de Santos já está adequado a essa nova portaria, que está sob análise da nossa jurídica, ou seja, a gente deve ter a aprovação da portaria geral e, na sequência, a aprovação do PDZ de Santos. Tá? Então, E essa portaria vai sair ainda este mês? Sim, essa é a ideia. Já está numa última análise da nossa consultoria jurídica, e aí a gente tendo ela em mãos, né, publicada, a gente toca o PDZ de Santos e conclui os pré-requisitos necessários para a descentralização. E, secretário, aproveitando que o senhor citou aí a questão do PDZ do Porto de Santos, ele recebeu várias propostas, várias sugestões, inclusive de mudança. Essas sugestões foram muito aproveitadas, parcialmente aproveitadas. O texto final, que deve ser aprovado pelo MINFRA, ele é muito parecido ou teve muitas diferenças em relação ao texto que saiu aqui do Porto de Santos, ao texto que foi elaborado pela autoridade portuária? Não, veja, o texto que veio da autoridade portuária, que nós estamos analisando ainda, né? Ele é um texto que levou em consideração já as contribuições que foram feitas, né? A SPA teve o esmero aí de conversar com todo mundo. A gente acompanhou à distância. Na verdade, não acompanhamos à distância. Eu acompanhei à distância porque eu não pude participar de todas as reuniões, mas a equipe acompanhou de perto,
Nós temos aí, por exemplo, a doutora Flávia, que é presidente do CAP de Santos, né, acompanhou, a equipe do Departamento de Gestão e Modernização, né, que hoje é chefiada pelo doutor Otto, pelo Alessandro, que é o coordenador geral, acompanharam de perto, o doutor Luciano, que é o coordenador geral, desculpe, acompanhamos de perto, e o que a gente viu, né, de fato, foi uma abertura por parte da SPA para ouvir, né, todos os entes atuantes, né, e foi uma discussão acalorada, né, tivemos aí muita contribuição, mas buscando aqueles objetivos de longo prazo que há muito são perseguidos e que muitas vezes são deixados de lado, né, por conta das decisões difíceis que precisam ser tomadas. Então, por exemplo, a questão da necessidade de clusterização do porto é uma questão já premente há muitos anos. Eu me lembro que em 2012, quando a gente discutiu o programa de arrendamentos e as licitações do Porto de Santos, lá no bloco 1 do programa de arrendamentos portuários, já falávamos da necessidade de ganho de escala das operações, né? A gente tinha lá uma operação no Saboó que não era satisfatória, que não era adequada e que precisava, sim, a implantação de um processo, né, que naquele tempo nós não chamávamos de clusterização, é um nome bonito, adotado aí pelo Dr. Tess, que está aqui nos ouvindo, mas que traz essa mesma lógica, né, que é fazer com que a área escassa, cara e importante, cara do ponto de vista social e econômico do país, né, fosse melhor, né, a mais bem aproveitada possível com o processo de clusterização. Então, de nossa parte, assim, o que a gente viu foi uma sensibilidade muito grande para as questões que são pontuais, né, apresentadas às vezes por algum operador em especial, etc., mas tendo cuidado de não se perder a coerência do instrumento, que é de fazer com que o porto seja mais e mais eficiente. Disso não só o porto depende, não só a comunidade de Santos, Guarujá e Cubatão dependem, mas o Brasil inteiro depende. Então, não pode haver outro caminho. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui do Mauro Samarco, que está nos acompanhando, a respeito de PDZ. Ele só fala, a partir do momento que a portaria for publicada, há alguma expectativa de quanto deve demorar para a versão final do PDZ ser aprovada pelo MINFRA e possa ser conhecida pela comunidade portuária? A ideia é que seja um processo muito expedito, né? Cumprindo aí as etapas de análise técnica jurídica e publicação. Nós estamos falando de mais um mês, né? Numa estimativa muito superficial, né? O que nos leva a crer que a gente consegue fazer a aprovação da portaria geral, a portaria específica do PDZ e, eventualmente, até o convênio de delegação ainda no primeiro semestre desse ano. Perfeito. Um outro aspecto aqui, ainda uma pergunta que foi enviada pelo Dorival, sobre a publicação da nova poligonal do Porto Organizado de Santos. Há alguma novidade nesse aspecto, secretário? Poligonal do Porto de Santos. Desculpa, é que eu estou aqui. Pronto, vamos lá. Poligonal do Porto de Santos, qual que é a nossa perspectiva, tá? Nós temos quase que 100% dos pontos que são, digamos assim, mais polêmicos, né? Enfim, que geram uma maior discussão, já resolvidos, tá? O ponto que falta ainda, para que a gente tenha já uma aprovação conclusiva da poligonal, considerando longo prazo, a região ali de Barnabé, com relação à operação do terminal de uso privado, e nós estamos aí num esforço para encontrarmos um ponto de equilíbrio nessa discussão, tá? E para que a gente possa fechar em definitivo. É possível que a gente lance mão de uma aprovação de um desenho semifinal, digamos assim, que deixe essa discussão em aberto, tá? Para que a gente consolide todos os ganhos no desenho da poligonal que já são consensuais ou que minimamente não geram mais ruído. E a gente, numa segunda etapa, a gente aprova uma outra poligonal, considerando só esse trecho, né, da Ilha de Barnabé, e, eventualmente, algumas áreas, né, que vão ser discutidas. Nós estamos num grupo de trabalho com a SPU,
de agregação de áreas, de ampliação, de expansão do Porto de Santos, que podem ser aí áreas adicionais à poligonal hoje existentes, tá? Ainda estamos avaliando, né? Mas é bem possível que tenhamos uma agregação de área ao desenho de poligonal que a gente já tem hoje, né? Incluindo ali a questão de Barnabé, mas considerando um cenário que é de agregarmos o máximo de valor possível para a autoridade portuária no momento em que a gente estuda a desestatização do Porto de Santos. Então, todos os esforços serão feitos para que a gente tenha o ativo mais interessante possível do ponto de vista econômico e do ponto de vista do atendimento das cadeias. Lógico que a gente não está tratando de uma venda de produto de prateleira, né? Não é a intenção do governo necessariamente auferir o máximo de ganhos com a venda ou com o processo de desestatização, também auferir, né, a outorga com relação ao processo, mas o principal objetivo é que nós tenhamos um modelo com maior eficiência de gestão, de funcionamento do Porto de Santos. Mas dentro desse cenário, Leopoldo, a ideia é a gente talvez fatiar a estratégia da poligonal em 2 etapas, uma para que a gente possa simplificar o processo, né, soltar uma poligonal provisória e na sequência faríamos aí algo mais estrutural casado com o processo de desestatização. Perfeito. Uma pergunta que chega aqui também do Gesualdo Silva, secretário. Durante e também no pós-crise, capital de giro se torna importantíssimo para as empresas e várias delas possuem verdadeiras fortunas em depósitos judiciais em bancos públicos. Ele apresenta a sugestão do governo abrir a possibilidade das empresas substituírem esses valores em dinheiros por seguros garantia. É uma possibilidade? Isso chegou a ser cogitado no governo? Então, isso foi objeto de um pleito, acho que já inclusive formalizado, né, pela BTP, está aqui o Gesualdo. Uhum. Boa tarde, doutor Gesualdo. E enfim, não está fora do radar, mas são medidas como essa, né, são medidas estruturantes que não dependem só do MINFRA, né? Serão medidas que provavelmente terão impacto para todos os setores e, portanto, devem ser tratadas junto ao Ministério da Economia. O Ministério da Economia que já tem lançado aí proposições de mitigação de crise, soltou inclusive, né, aquela questão da medida provisória do tratamento dos seletistas, né, dos contratos de CLT, suspensão de contratos e redução de carga horária. Então, medidas com impacto mais geral para todas as indústrias dependem de uma articulação com o Ministério da Economia, que nós estamos aqui, inclusive já colocamos isso para as associações à disposição para apoiar, né, junto ao Ministério, mas que não são assim, não são ações unicamente que estão sob nossa responsabilidade. Perfeito. Já estamos aí na fase final, secretário, e mais uma vez eu agradeço pelo seu tempo. Só 2 perguntas aqui e nós já encerramos. A primeira é a questão da dragagem do Porto de Santos. Tem uma pergunta aqui do Márcio Calvi, seu colega, no Conselho de Administração da Autoridade Portuária de Santos. Em relação à dragagem, ainda sob júdice, a União conseguiu entrar na lide? Doutor Márcio, primeiro, um grande abraço. Meu colega de conselho, tem sido aí peça fundamental, né, para a gente fazer as transformações, apoiar, né, a administração do Porto para fazer as transformações que são necessárias aí, e também muito preocupado com essa questão de dragagem, com toda a razão. Afinal, nós estamos falando daquele que é o ativo mais importante de qualquer autoridade portuária, que é o seu canal de acesso, e a manutenção dele com uma infraestrutura adequada é de crucial importância. E considerando essa importância, essa relevância, embora seja uma ação judicial que discuta o procedimento licitatório realizado, né, pela autoridade portuária, ou seja, isso remete a uma percepção precipitada, talvez, de que seria uma ação em que não há interesse da União, né, em fazer parte. Quando a gente considera
o Porto de Santos e a importância estratégica nacional que tem para o país, faz sim sentido que de forma até heterodoxa, né, a União seja parte na ação, né, de alguma forma. E nesse sentido a gente tem encaminhado, né, estamos fechando uma manifestação aqui do Ministério para a nossa Conjur, né, para a Procuradoria, para a área de contencioso da AGU, para que a gente entre. Talvez não seja o caso de nós defendermos, né, ou entrarmos na ação com o intuito de discutir o processo licitatório em si, porque isso de fato é uma competência da empresa estatal, mas para deixar claro, né, para o Poder Judiciário, em primeira, segunda instância, enfim, qual que é o tamanho da importância de uma dragagem do Porto de Santos para o país. Então, essa percepção da importância nacional estratégica, né, é importante que a União passe essa mensagem, né, em qualquer esfera do judiciário. Então, essa a nossa ideia. Obviamente que isso depende de uma análise da nossa Advocacia Geral da União, né, de qual é a melhor forma, a melhor estratégia para que a gente dê entrada e faça parte dessa ação, mas há uma sensibilidade muito grande que, nesse caso, não dá para esperar lá em agosto, setembro, a gente começar a ter os assoreamentos e não ter a dragagem de manutenção para tomar alguma solução, né, alguma medida mais emergencial. A gente tem que pensar com antecedência. Perfeito. E para nós encerrarmos, secretário, uma pergunta aqui do Alberto Carvalho, da Online, que serve também como um grande balanço aí desse nosso primeiro webinário. Muitos analistas dizem que as crises trazem muitos ensinamentos e mudanças. A Secretaria já consegue identificar alguma mudança positiva que pode vir a ser implementada no setor portuário, graças a essa crise, tirando aquela que o senhor já citou, de uma maior utilização de plataformas tecnológicas nos debates sobre projetos do setor? O senhor vê alguma mudança na operação portuária no pós-crise? Veja, eu acho que na operação a gente continua, talvez sendo repetitivo, mas com uma necessidade de fato. Assim, a crise serviu para a gente se debruçar sobre a questão do trabalho portuário, né, da eficiência, da necessidade de uma maior eficiência na operação. E aí não tem vilão e não tem mocinho, né? Não se trata disso, mas se trata da busca, né, de todas as partes, de fazer com que esse fornecimento de mão de obra seja o mais eficiente possível, né? Então, esse eu entendo que pode ser um excelente legado da crise, né? E essa disposição em discutir esse tema a partir do endereçamento dos pontos mais graves, mais emergenciais, né? E também toda essa questão da dinamização, da necessidade de uma maior dinamização do uso de ferramentas, né, que você já colocou. Por hora, assim, essas são as questões que a gente precisa endereçar. Também no cenário da desestatização, a avaliação dos impactos da crise também nos leva a reflexões sobre a importância de uma tutela do interesse público para essas empresas, né? Sim, com gestão privada, sim, com a governança e a agilidade, a flexibilidade né, que a gente espera ter com a entrada da iniciativa privada, mas sem descuidar da necessidade de que esses ativos, né, são ativos cruciais, de crucial importância para a logística do país, né? São ativos, como já falados, essenciais. Então, essa preocupação num cenário de crise nos surge. Como tratar a desestatização de forma ponderada, de modo a trazer a agilidade, mas não descolar da tutela do interesse público. Perfeito. E o senhor já tem algum indício de qual vai ser essa resposta? Como equilibrar essa balança? Eu acho que a gente já era muito ponderado com relação a isso, né? Assim, desde sempre a gente tem conversado nos debates que a gente participa, né, que o modelo de desestatização ele deve levar em consideração isso, né? A importância para as cadeias, né? Não é só importante para aquele privado que vai assumir o contrato ali, é importante para várias outras cadeias, várias outras empresas e, ao fim e ao cabo, para a população como um todo. Num porto que carrega, por exemplo, como é o Porto de Santos, 30% da balança comercial brasileira, nós estamos falando de algo que precisa ser bem desenhado, né, muito bem desenhado. Então, a gente já tinha, de certa forma, Leopoldo, uma ponderação, né, com relação a isso.
Isso se configurava até nos modelos preferenciais que a gente já trabalhava e discutia, né? Um modelo de concessão, não um modelo talvez mais radical para o Porto de Santos não seria cabível, um modelo de alienação integral de todos os ativos, etc., né? A gente já tinha essa percepção que teríamos que buscar algo que mantivesse, né, o papel e o atingimento do interesse público, seja no planejamento de longo prazo, seja na regulação, né? Então, buscar esse meio termo já estava mais ou menos no nosso radar. Mas quando uma crise dessa vem, a gente percebe que, e ninguém imaginava que ela ia acontecer, a gente percebe que a gente caminhava no caminho correto, assim. Então, isso mais vem para confirmar uma premissa do que propriamente para gerar uma percepção nova. Perfeito. Secretário Diogo Piloni, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso webinário Porto e Mar 2020. Se o senhor quiser fazer as suas considerações finais, por favor, fique à vontade. No mais, eu queria só, mais uma vez, me colocar sempre à disposição, né, para essas discussões. Nós dividimos aqui toda a ansiedade, né, com o momento, toda a preocupação das empresas, dos trabalhadores, da comunidade portuária, né, da imprensa, de como vai ser tratada, né, essa questão da pandemia, de como vai ser endereçada, como vão ser endereçados os problemas que já começam a aparecer. Então, assim, eu tenho me colocado à disposição e acho que quem me acompanha e tem contato comigo sabe que não é aqui só da boca para fora. Eu tenho estado online o tempo inteiro, eu e a equipe, né, da secretaria, para ouvir esses anseios, tentar tratá-los da melhor maneira possível e buscar aquela solução que seja, o conjunto de soluções que gere o melhor resultado, considerando prazo, considerando efeitos, né? Então, assim, me colocar sempre à disposição de todos, muitos daqui que estão aqui presentes, inclusive, que tem meu contato de WhatsApp, né? Assim, sabe que eu às vezes demoro, mas respondo. Porque eu entendo assim que a gente conseguiu constituir um cenário que é um cenário de trabalho em equipe. Não é só no governo, e a gente realmente trabalha em equipe no governo, secretaria, ministério, agência reguladora, Tribunal de Contas da União, né? Assim, eu sou ousado a dizer que até mesmo o tribunal, né, faz parte de uma grande equipe de governo para endereçar questões, seja em tempo de crise, seja em tempo de normalidade. Mas eu coloco também nesse time, né, toda a iniciativa privada, a imprensa, né, os trabalhadores, as federações de trabalhadores, a gente tem tido um diálogo muito próximo. Então, é isso, assim, nesse momento, nós temos que nos juntar, né, nós temos que avaliar o que todos nós, cada um de nós pode fazer para que a gente possa contribuir com o cenário aí de redução de impactos e de melhoria e de reconstrução do país pós-crise. Perfeito. Secretário, mais uma vez, muito obrigado pela participação. A participação nesse primeiro webinar Porto e Mar 2020. Eu agradeço também a participação do nosso público aí que nos acompanhou inicialmente, como eu havia combinado com o secretário, e também por esse motivo agradeço a paciência dele. Era um webinar previsto para durar cerca de 1 hora, nós já estamos aí a 1h30, mais uma vez, muito obrigado. E também muito obrigado às empresas que apoiam essa iniciativa do Grupo Tribuna nesse projeto Porto e Mar 2020. A AMA, Associação das Empresas do Distrito Industrial e Portuário da Lemoa, a Brasil PNI, a Bonline, a Concais SA, o Eco Porto Santos, a Eldorado Brasil, a Praticagem de São Paulo e São Marco Advogados. Mais uma vez, muito obrigado a todos e acompanhem nas redes sociais, no Jornal A Tribuna e nos outros veículos do Grupo Tribuna, novidades sobre essa série de webinários que o Grupo Tribuna irá realizar. Acompanhem que tem muita novidade vindo por aí. Secretário, mais uma vez, muito obrigado, uma boa tarde e cuide-se aí durante esse tempo de pandemia. Obrigado. Um abraço a todos aí, viu? Obrigado pela paciência. Muito obrigado, um abraço a todos.